Fala galera, fala pessoal do Templário Cruz Maltino, Júlio aqui novamente para podermos falar detalhes da entrevista coletiva do Pedrinho e do Coutinho, né, da apresentação também do Coutinho, para podermos falar de contratações que estão chegando por Vasco, para podermos também falar do jogo, né, de ontem, como é que foi o jogo, como é que se desenrolou, enfim, muitas coisas que eu tenho para poder falar. Amanhã tem a apresentação do Felipe Coutinho em São Januário, tudo isso e muito mais aqui no Templário Cruz Maltino para vocês. Deixa o seu like e eu volto já. Roda a vinheta. E a gente começa falando do Souza. O Souza que já assinou contrato com o Vasco, já é jogador do Vasco, só que ainda não foi apresentado e eu fui apurar, saber por que que ele ainda não foi apresentado. Segundo algumas informações que eu obtive, o Souza está esperando somente o departamento de marketing fazer a arte para poder assim apresentá-lo. Inclusive durante esse vídeo aqui, ele pode ser apresentado sim. Eu estava até na expectativa de fazer o anúncio dele aqui em primeira mão aqui para vocês. Só que durante a edição desse vídeo, pelo menos por enquanto, ainda não surgiu o anúncio do Souza como jogador do Vasco da Gama. Fato é que ele já tem contrato assinado sim com o Vasco, já fez exames, já foi aprovado nos exames, então é só questão de tempo para poder ser apresentado nas redes sociais do Vasco da Gama. E aproveitando que eu estou falando do Souza, vou falar também do Alex Teixeira. Tanto o Souza como o Alex Teixeira têm contrato com o Vasco assinado já e contrato de 1 ano até ano que vem, até o final do ano que vem, se eu não me engano, contratos com o Vasco da Gama. Ambos jogadores estão vindo junto com o Felipe Coutinho. Coutinho também já assinou o contrato, já foi até apresentado. Inclusive, já falando do Felipe Coutinho aqui, eu vou estar soltando aí alguns vídeos da apresentação do Felipe Coutinho. Infelizmente não dá para soltar muita coisa porque são conteúdos protegidos por copyright, então eu posso tomar uma punição caso ficar soltando muitos vídeos aqui em relação ao Felipe Coutinho. Mas tem alguns vídeos aí da apresentação do Felipe Coutinho na sede náutica da Lagoa hoje. E inclusive até o Pedrinho falou sobre as exigências que o Felipe Coutinho teria feito. E segundo o próprio Pedrinho, não foi exigências, e sim pedidos, que tem uma grande diferença entre exigências e pedidos. Disse que já está tudo encaminhado para poder os demais jogadores, como eu já tinha falado anteriormente aqui em questão do Souza, serem apresentados oficialmente nas redes sociais do clube. Isso deve acontecer nos próximos dias, inclusive até durante a gravação desse vídeo aqui pode acontecer do Souza, do Alex Teixeira já serem apresentados nas redes sociais do clube, até porque os dois já têm contrato assinado com o Vasco. Bom, em relação a Emerson Rodrigues chegou na segunda-feira em meio a esse anúncio do Felipe Coutinho, um pouco antes, na verdade, do anúncio do Felipe Coutinho, ele chegou na segunda-feira, já está fazendo exames, já foi até aprovado nos exames, na verdade foi aprovado nos exames e só espera aí questão de tempo para assinar o contrato e ser também apresentado. O Emerson Rodrigues é um atacante de velocidade, que vem com empréstimo de 1 ano para o Vasco da Gama. Se vai dar certo ou não, sinceramente. Esse é o jogador que eu fico mais preocupado em questão de dar certo ou não ao Vasco, porque ele não fez nenhuma das suas passagens boas, tanto pelo futebol colombiano como o futebol americano, pela MLS. Então é o jogador que mais me preocupa em relação a dar certo ou não no Vasco da Gama. Tomara que dê certo. Tomara, porque estou muito preocupado em relação ao Emerson Rodrigues. Muito. Agora do André Ramalho, que era um jogador que foi especulado no Vasco. Inclusive o próprio Pedrinho fez uma proposta para o André Ramalho de aproximadamente 600 mil reais para ele poder vir para o Vasco. Só que o Corinthians fez uma proposta maior e ele, tudo indica que está acertando com o Corinthians. Agora me pergunta onde que o Corinthians está tirando dinheiro para poder oferecer essa grana toda aí, né? Esses jogadores aí de nome, né? Não sei, já tá levando o Ramon Dias, tá levando, que pra mim não vai fazer falta, Ramon Dias, tá levando o André Ramalho agora, não sei. Tem interesse em Balotelli também. Saco furado, né? Corinthians é um saco furado, infelizmente para eles, né? Para nós isso é bom, né? Então, eu não sei sinceramente de onde que o Corinthians está tirando esse dinheiro todo aí.
mas também isso aí é preocupação com eles, eu não tenho nada a ver com isso. Agora, uma informação do Edmundo é que o Vasco já tem um zagueiro de nome e de peso fechado com o Vasco da Gama. Segundo informações do próprio Edmundo, ele informou que o Vasco tem um zagueiro de nome fechado com o Vasco da Gama que deve aparecer nos próximos dias aí. E eu sinceramente não sei quem é. Se falou muito no Pepe, né? No Pepe, que é o jogador da seleção portuguesa, que está livre, até livre no mercado, 41 anos. Mas sinceramente eu não vejo o Pepe nesse momento no Vasco da Gama. Pode ser que aconteça mais para frente, no futuro, mas nesse momento eu não vejo. E até a idade dele também é uma idade bem avançada para poder ser jogador do Vasco da Gama. Eu entendo que ele tem qualidade, isso é indiscutível até porque demonstrou na Eurocopa qualidade técnica também, mas eu não vejo o Pepe como jogador do Vasco nesse momento. Sobre a questão Felipe Coutinho aí, o Felipe Coutinho tem uma multa aí de mais ou menos 100 milhões de reais. Falava-se aí que essa multa é para poder espantar o Flamengo, gente. O Coutinho não vai para o Flamengo, gente. Calma, o Coutinho não vai. O Coutinho está vindo para o Vasco porque ele quis vir para o Vasco. Ele não vai para o Flamengo. Relaxa, calma, gente, calma. Não é assim. E ele também tem no seu contrato alguns bônus e metas, quase que não sai. Alguns bônus e metas que ajudam em questão de premiação. Se o Vasco se classificar para Libertadores ou Sul-Americano, alguma competição fora da Copa do Brasil, que é a Sul-Americana, ou a Libertadores, o Coutinho recebe algumas bonificações em relação a isso. O último jogo do Coutinho foi no dia 18 de maio, pouco mais de um mês, né? Quase 2 meses, na verdade. Mas é um jogador que está em forma, a gente percebe que está em forma, até vem treinando particularmente com o seu treinador antes de assinar com o Vasco, quando estava esperando, na verdade, o contrato com o Vasco. Só para fechar essa questão desse vídeo aqui, o Vasco ainda procura reforços no mercado, um primeiro volante, um zagueiro, um lateral e um atacante, tá bom? O Vasco ainda procura esses jogadores no mercado ainda e vai fechar antes da janela fechar, antes da janela de transferências que abriu no dia 10, fechar, tá bom? Então, essas foram as últimas informações. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal e eu fico por aqui. Até a próxima. Fui!